Estas últimas 2 semanas estou muito empolgada de falar sobre um tema que eu adoro, que é como a comunicação traz oportunidades na vida de quem se dedica a melhorar sempre. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito querida e uma profissional brilhante que vai nos falar sobre a relação entre comunicação no meio de um ambiente que é bem desafiador nas relações familiares e profissionais. Que delícia te receber aqui. E esse é um espaço que a gente conversa muito sobre comunicação de uma forma muito gostosa, em forma de bate-papo. Me Obrigada, conta. obrigada pelo convite, né, Cida? É um prazer estar estreando nas lives com você. Ah, olha, eu adoro chamar pessoas que eu admiro, que eu respeito, que eu me inspiro também para compartilhar temas que eu sei que vão ajudar pessoas que se interessam por melhorar sempre. E é aqui, o espaço da comunicação é sempre um espaço de autodesenvolvimento. Bianca, você é psicóloga, você é consultora de família, você é empresária. Me conta um pouco sobre essa tua trajetória, como que você chegou nessa relação de família. Bom, a psicologia, né, Cida, ela já me trouxe aí para uma atuação diretamente com pessoas e com relações. Eu trabalhei e trabalho, já tenho 20 anos no mercado executivo, e a minha grande expertise, a minha grande experiência são atuar com empresas familiares. E quando eu comecei a trabalhar nesse mundo, eu fui conhecendo relações que nem sempre estavam em evidência, ou problemas de relações que não estavam em evidência nos seus negócios, mas que estavam atrapalhando o crescimento desse negócio, né? Uhum. E, enfim, eu acabei me encantando por esse mundo das empresas familiares, de famílias empresárias, e fui estudar. Então, hoje eu tenho a formação também como conselheira de administração, formada pela Dom Cabral, conhecendo um pouco mais o mundo dos negócios, né? Mas sempre cuidando em trabalho com as famílias, cuidando dos fundadores, cuidando das relações, cuidando para que essas empresas elas sejam perenes, né? Que elas possam se manter ao longo das suas gerações. E aí a Basicamente, comunicação tem um papel super importante, né? Porque se as gerações começam a entrar em conflito, é muito complicado poder manter a harmonia, tanto na parte pessoal, ou seja, na comunicação interpessoal dentro da família, e também no dia a dia profissional, não é? quando a gente fala em gerações, a gente tem muitas diferenças de sociedade, de regras, de preferências, de forma de trabalho, e isso acaba impactando no teu dia a dia, na relação que é daquele pai que cresceu com você, né, que é o teu ídolo, que você acaba indo atrás como referência no dia a dia do trabalho, e ao mesmo tempo você tem ele como chefe depois de um tempo, né? Então você precisa muito saber, a governança familiar ela vem trazendo muito isso, né? Qual que é o chapéu que eu vou colocar nesse momento de atuação? Então, é importante cuidar das relações familiares, é importante respeitar esse fundador que tem um jeito diferente de fazer negócio, que tem um jeito diferente de fazer gestão. É importante que esse fundador também seja preparado para ouvir o seu filho. E a comunicação, ela faz parte disso, desde entender se esse sonho dessa empresa familiar que o fundador colocou em pé, se ele é o sonho do filho e se o filho quer seguir com esse sonho. Então, é tudo pautado no diálogo. Sem um diálogo claro, sem um diálogo transparente e muito permeado no amor, porque quando a gente fala em família, a gente parte do princípio que todo mundo se ama, todo mundo quer se dar bem, né? E o nosso objetivo é se manter unidos, nos manter unidos. Então, o cuidado, né, o entendimento e o respeito permeia a relação e necessariamente ele vem para esta comunicação, ele vem para esse cuidado que se faz aí no relacionamento, e não só entre a família, entre filhos, pais, entre irmãos, a próxima geração que vem no futuro também, né, Cida? Daqui a Sim, pouco a gente tem uma sociedade que não é mais de irmãos, e sim de primos. sim, Como é com que a gente cuida certeza. disso?
e lidar com tudo isso. Agora, muito bacana você, na tua área de atuação como psicóloga, estar num nicho que é muito produtivo esse trabalho e cheio de características específicas mesmo. Você trouxe algumas coisas que, dentro do meu consultório como fonoaudióloga, eu já vivenciei em diferentes situações. Por exemplo, pessoas com problemas muito comuns de ter medo de falar, de travar na hora de expor uma opinião numa reunião e tal, num ambiente que é da empresa da família. E muitas vezes, por não ter essa diferenciação, ou seja, o pai não consegue delimitar essa relação com o filho ali no momento da empresa, continua vendo como o filho. E às vezes, quando esse filho também vai para uma outra situação, tem outras experiências e busca trazer a sua experiência para dentro da empresa, nem sempre é fácil do pai aceitar. E ainda tem uma terceira questão que eu vejo que também dificulta. Isso são coisas do meu dia a dia ali do consultório que eu já vivenciei muito fortemente, que é ter um pai muito poderoso, um pai, uma mãe muito poderosa, e como sair dessa sombra de um nome muito forte e conseguir ganhar credibilidade por si só. Como que você vê isso? Tudo passa pelo autoconhecimento, né, Cida? Esse pai, ele precisa entender que a empresa, que a família, são coisas diferentes. E assim, vamos lá, o álibi, ele é muito positivo desse pai, porque afinal ele teve um sonho, ele foi atrás, e ele construiu, muitas vezes, um império. E ele entrega esse Sim. império para umas próximas gerações. E enquanto pai, você já tem expectativa de que o filho siga aí a tua trajetória, né? A tua carreira. Aí você oferece as melhores escolas para ele, você empodera ele a estudar fora, a conhecer as melhores tecnologias, o que o mercado tem oferecendo, a melhor formação, e de repente ele vem cheio de energia e esse pai não aceita esse saber desse filho. Então, você precisa muito. O meu trabalho, e é com isso que eu trabalho, é fazer esse alinhamento, esse entendimento, né? Primeiro, Uhum. de que o pai ele tem limite, sim, ele vai até um tempo. E principalmente que a empresa é o sonho dele. E que ao mesmo tempo que Sim. ele tem uma empresa que é o sonho dele, a família é a construção, é o que vai dar continuidade ao seu legado. E se você empodera os seus filhos a estudar fora, nas melhores escolas, com os melhores professores, com as melhores tecnologias, e quando eles voltam, se você não tem uma governança familiar estruturada e definida para dizer como que esse filho vai trabalhar na tua empresa, ele chega cheio de energia e o pai tolhe isso. É, Aí o filho é fica muito muito sem saber dolorido para o filho, né? para onde que eu vou, né? Sim, com certeza. E muitas vezes ele até tem intenção de ficar, porque afinal de contas é uma empresa da família, mas ele não consegue se relacionar com toda essa dificuldade de não conseguir expor suas ideias, suas opiniões e, e como lidar com isso, não é mesmo? Assim, na prática, porque é preciso muita psicologia aí, não é? Muita Para psicologia, fazer muito as pessoas. autoconhecimento, né? Sim, com certeza. Agora, também tem a outra situação que você mencionou agora há pouco, em relação a um filho que, da mesma forma, o pai foi lá, investiu, falou: Nossa, olha, esse. Coloquei aqui toda a minha energia, a empresa aconteceu, uma empresa maravilhosa, agora meu filho está aí, minha filha está aí, eles vão poder levar isso para frente. Só que chega na hora, nem o filho, nem a filha querem saber como resolver isso, como trabalhar a comunicação nesse tipo de conflito. Isso, a governança, ela vem justamente para isso, ela vem para definir os fóruns de conversas, de discussões de determinados assuntos, e esse ela é uma discussão que ela é necessária, porque os filhos eles precisam ter muito conhecimento dos seus desejos, das suas aspirações, o que que eles querem fazer, já que eles não querem assumir essa empresa desse pai, Essa né? Esse empresa. sonho que é dele. Uhum. Então ele precisa saber o que que ele quer fazer. E nessa preparação do diálogo, do respeito, do autoconhecimento, a gente precisa ter um ambiente, muitas vezes uma mediação, né, para que você saiba o que você quer comunicar para aquele pai.
sem perder o respeito, sem perder o amor, sem perder a admiração e a gratidão, muitas vezes, de poder hoje ter a condição de escolher. Às vezes, o fundador ele não teve essa condição de escolher. Ele teve, por uma Sim. questão de vida, colocar essa empresa em pé. Teve Tinha que lá a ralar esposa com muito, tantos né? filhos. Aham. Exatamente. Então, e às vezes não é isso que o filho quer. E muitas Sim. vezes, porque o pai ralou muito, ele deu a condição para o filho de não precisar ralar, não Uhum. precisar Sim. trabalhar. E ele precisa lidar com isso enquanto pai também. Ele precisa estar pronto para ouvir desse filho que o teu sonho não é o meu. Eu quero É. ser médico. Vamos, quando a gente fala um exemplo aqui, uma empresa do agronegócio. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro mecânico, entende? Aqui não tem ligação com o negócio. Então você precisa se conhecer, saber o que você quer da sua vida, ter esses fóruns adequados de discussões, de conversar e pautado em amor, em carinho, porque isso é a relação da família que a gente preserva quando a gente fala em governança familiar, né? É. Falar para o pai, não é meu isso é teu. Eu agradeço, mas eu vou aqui cuidar da minha vida, cuidar dos meus desejos. Ao mesmo tempo, né, Cida, que eu queria só fazer uma observação, esse filho, ele não deixa de ser herdeiro desse pai. Então ele Uhum. precisa, tá tudo bem, ele seguir a carreira dele, mas ele precisa ser preparado e desenvolvido para ser um bom sócio. Porque em algum momento ele vai sentar numa cadeira, num conselho de sócios e tomar decisões que vão impactar naquele negócio e lá no futuro, nas suas gerações futuras. Porque os Sim. filhos desse filho que não quer, que quer ser médico e que está tudo bem, eles Pode podem ser querer que trabalhar nesse queira. negócio, Aham, né? sim. Então, você coordena tudo isso para que todo mundo fique feliz, todo mundo fique satisfeito e a comunicação clara, transparente, objetiva e, de novo, vinda do coração, né? Ela tem quase sucesso. Você trabalha com isso, né? Você me diz, a comunicação bem feita é um sucesso. Quando a gente fala em profissionais, qual que é o profissional que se Uhum. destaca? Aquele que melhor conta Sim. o que faz, aquele que melhor se Sim. conhece, aquele que sabe muito mais das suas entregas. Então, a comunicação, ela é uma ferramenta fundamental. Eu acho que não só para as relações entre gerações de família, mas também nesse mercado de trabalho em que a gente tem essa diferença de gerações e que Sim. tem um ponto que não é da mesma família, do mesmo sangue, e que também tem esses conflitos, que Sim, também tem inclusive, uma outra experiência. e que também precisa ser ouvido, né, e acolhido, enfim. A Gabriela, que está aqui no YouTube, oi, Gabriela, ela pergunta assim: o papo é só em relação à família? Ela tem aqui uma dúvida. Tenho dúvidas da comunicação entre gerações em ambiente de trabalho não familiar, por exemplo, em uma reunião com um cliente que é de uma outra geração. Bem legal essa pergunta, porque eu acho que dá a oportunidade de também falar sobre o valor da comunicação entre gerações, né? E é isso que eu estava mencionando um pouquinho, né? A importância da comunicação. Quando você vai para uma reunião e que você sabe que o teu interlocutor ele é de uma geração diferente, você já está saindo na frente porque você consegue se preparar para comunicar com ele naquele discurso que para ele faz sentido. Né? Você Uhum. precisa adequar a tua comunicação. E você precisa, então, conhecer com quem que você está falando, com quem que você vai falar, de qual geração. Hoje em dia, como a gente tem uma longevidade muito mais alta, eu diria, as gerações elas estão mais próximas umas das outras, mas mesmo assim com diferenças, grandes E diferenças diferenças de bem grandes, né? Uhum. grandes e bem significativas em tecnologia, forma de falar, gírias. Então é você entender aquele locutor e sempre eu oriento assim, combina o jogo. Se prepara para a reunião, entende com você o que você quer comunicar, procura, principalmente numa reunião, seja ela de família ou de trabalho, tirar a emoção, porque você vai para conversar sobre um fato. É muito mais fácil numa reunião de trabalho do que numa reunião de família, você mudar os chapéus, né? Mas você saber o que você quer comunicar e principalmente sempre se certificar que o outro ouviu e entendeu o que você quis dizer. E É, aí, de novo, a gente vai para a transparência disso, né? sim, sem dúvida. E aí eu coloco também um outro elemento muito importante,
até respondendo o que a Gabriela pergunta, e também associando a diferença entre gerações dentro de uma mesma família ou fora dela, a importância do ouvir e de aceitar as diferenças, que eu acho que é onde também impacta muito. É, é difícil muitas vezes para os pais entenderem que os seus filhos têm a própria vida, têm a própria forma de pensar, de ver o mundo, têm os olhos relacionados a aquilo Tem sua que história, conseguem, né? tem sua história, aquilo que gostam, aquilo que querem para as suas vidas. E eu penso que o grande desafio, e aqui a comunicação entra muito forte, é aceitar o que é diferente do teu jeito de ser. E isso vale para quem convive com a geração de cima ou de baixo, ou seja, os filhos aceitarem também quem são os pais. E muitas vezes aqui numa situação aceitar um chefe que é mais velho, que pensa de um outro Uhum. jeito, e vice-versa. Ou também uma outra situação interessante, um chefe que é muito jovem e que tem na equipe alguém muito mais velho. E como essa comunicação entre gerações passa pelo fio do amor e do respeito, que é a capacidade que a gente tem de realmente ser muito, enfim, aberto a situações que muitas vezes a gente não tem controle, que não sabe como que a outra pessoa gosta de ser tratada, mas isso a gente aprende com essa característica essencial que se falou, né? Que é conversa, diálogo e principalmente não querendo impor o seu jeito de ser para outra pessoa. Penso que isso faz muito sentido, você não acha? Eu acho que você falou uma coisa que é extremamente importante, que é o querer fazer essa comunicação dar certo. Querer Uhum. fazer esse diálogo funcionar. Ter claro esse objetivo desta conversa, né? Sim, Então, quando você quer que dê certo, você consegue tentar pontuar situações específicas e, de novo, tirando as emoções, sim, né? Você tira a emoção e fala, eu não estou, não é você, é o comportamento. Isso normalmente, né, é mais sensível quando a gente tem um conflito, alguma situação de, como você falou, eu tenho uma expectativa, a minha verdade é a minha verdade. Quem é você para dizer que ela não é verdadeira? Quem é você para dizer sim. que o meu sentimento não é verdadeiro, Uhum. né? Eu até entendo que não seja o seu, mas vamos entender o meu? Mas Depois eu me dá entendo o licença seu, para eu sentir do jeito que eu quero, né? né? Dá licença. E como é que a gente coexiste nesse meio, nesse sistema, seja de trabalho, seja da família, né? Como que eu te respeito? E eu acho que isso a É. gente fala hoje em dia em empatia no mundo, né? Olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. A comunicação ela precisa ser praticada e realmente essa empatia, né? E a Entender. E a empatia gente é muito isso comunica. de entender sob o ponto de vista do outro, não da gente mesma, né? Eu quero que o outro tenha empatia. E aqui Exato. tem uma outra questão, que eu percebo que essa aceitação não costuma vir de gerações mais velhas, há uma hierarquia não dita. Eu vejo assim, que às vezes há uma hierarquia não dita de ambos os lados. Quer ver uma coisa que eu vejo assim que por exemplo, nós temos filhos adultos, né? E aí você às vezes não entende o negócio na tecnologia, lá no... Pronto. Aí você já tem que voltar ao jardim de infância, dizer Recorrer, assim, né? recorrer e ter a humildade para, né, fazer uma cara de tonta e deixar que resolvam o teu problema ali e tal. E às vezes eu vejo assim que os filhos, os sobrinhos, eu sou assim, a tia, e Aham. adoro essa coisa de pedir uma ajudinha, claro, né? E às vezes vem assim um poder supremo, como se a gente precisasse saber de todas as coisas. Eu não sei, muitas vezes nem quero saber mesmo alguma coisa É específica, isso. mas o fato é que é importante tanto o lado de cima, né, ou seja, a pessoa mais velha como a pessoa mais nova, entender os limites que o outro tem. A gente vai vivendo as coisas, vai perdendo algumas coisas no caminho, vai ganhando outras, mas o fato é que a gente tem que estar sempre aberto à mudança, ao aprendizado, naturalmente, embora às vezes as coisas compliquem um pouco, mas tentando sempre entender o outro, dar o espaço para o outro
vê o mundo da gente sob o ponto de vista dele, né? Então é bem É bacana usar o isso. óculos do outro, Do né, outro. Cida? E entender mesmo. Por que que fica tão aflito porque eu não consigo fazer um negócio desse? Outro dia minha filha me mostrou, claro, né, um meme, colocando lá, nossa, era uma imagem mostrando quantas janelas no celular da minha mãe estão abertas, né? Claro, infinitos arquivos, eram muitas coisas e tal. Quem é de uma geração mais nova não faz isso, mas a gente faz umas coisas. Se eu mostrar aqui quantos eu estou aberto. É, Mas aí é que tá. A convivência passa muito por esse tipo de questão. Coisas que são corriqueiras, que o jeito que você faz acaba impactando no jeito do outro, que diz, mas por que você está fazendo isso? Ah, sei lá por que eu estou fazendo isso, porque é mais fácil desse jeito. Mas o fato a Luá está falando aí que eu não fecho nada. Foi ela que falou. Ai, ai. tá te entregando, olha Mas lá, tá te entregando. o gostoso é isso, tá entregando. Mas eu me divirto com isso e eu vejo que também para mim é um exercício muito grande aprender com as outras gerações a forma de ver o mundo sob outro aspecto totalmente diferente. A gente ganha muito com isso, ganha. Se nós estivermos abertos a entender, julgar menos, aceitar mais e amar incondicionalmente as pessoas, eu acho que a vida fica mais fácil, não fica? Com certeza. E falando um pouquinho da questão da hierarquia, a hierarquia ela tá posta, né? Porque um pai ele vem antes, ele é mais velho, ele tem um certo poder moral que seja sobre seus filhos e as gerações futuras, né? É. Como que a gente lida com essa hierarquia? Através do diálogo, do respeito, do entender o que o pai fazia naquele jeito que para ele funcionava e agora tem um outro jeito de fazer. Então, de novo, a questão da transparência, da conversa clara, objetiva, do cuidado e do entendimento do respeito. Né? Eu acho Sim. que isso é muito importante. E uma comunicação muito bem feita, muitas vezes, ela resgata vínculos que às vezes estavam perdidos, porque você fica reverberando aquilo dentro de você e você não resolve aquele problema. Né? Hoje eu estava escutando uma história, né, de um pai empresário que a filha foi fazer estudar biomedicina, laboratório, alguma coisa que trabalhava com química, com química. Quando ela se formou, ele foi lá e comprou 3 farmácias, uma rede de farmácias para ela, e Nossa. entregou para ela recém-formada. Isso é uma história verídica. E aquilo não era desejo da filha. Isso nunca foi resolvido. E, obviamente, a filha, ao invés de ser uma profissional da área em que ela se formou, ela teve que se tornar empresária cuidando de uma rede de 3 farmácias. Ela não foi Nossa. preparada para aquilo. E Aham, o pai ficou aham. frustrado porque o negócio não deu Ele certo. fez com a Claro, melhor das intenções, né? Mas não era o que ele queria, que ela exatamente. queria. E é isso, e Nossa, a e aí? intenção, ela tá muito boa. A intenção, e depois, um processo, uma família empresária, né? Eles foram num processo de estruturação de governança, apareceu o assunto porque o pai estava muito magoado, porque ele, afinal ele fez o investimento, ele não perguntou para a filha, aí a importância de você saber o que você quer comunicar naquele diálogo, naquela conversa. Ele não perguntou, a filha não disse para ele que não era aquilo, eles não combinaram o jogo, foi jogado bastante dinheiro fora, quebrou-se um vínculo ali, e isso não foi trazido à tona, isso não foi resolvido. E quando foi se falar em governança, aí voltou e foi resolvido esse problema. E você tem uma relação muito mais leve, muito mais fácil, né? Cuidando aí desta família e desses negócios. Mas é para você ver a importância, né, do Sim. respeito. E E aquilo que isso você traz desculpa, que eu e queria isso se só falar resolveu com a comunicação, né, Bianca? com a comunicação, com a abertura de Uhum. fóruns, cuidando da família empresada, olhando esse negócio da agricultura que o pai tinha, né? Como que a gente vai Uhum. manter para as próximas gerações, como que a gente vai manter todo mundo bem financeiramente, e aí essas discussões acabaram vindo para a mesa, que é você ter os fóruns corretos dentro, né, desta estrutura para falar. E foi isso, assim, ela teve que abrir o coração e dizer, poxa, você ficou chateado que eu botei teu dinheiro fora, mas você não me perguntou o que eu queria. E você ficou chateado comigo e eu fiquei Uhum. chateada com você.
né? Eu Então, também a estou hierarquia chateada estava com você, né? Eu posta. acho que isso é muito legal. Uhum. É isso. E você abre a oportunidade desse tipo de conversa, né? Você, de novo, e cuidando sempre com o amor, com o respeito, com o carinho. E um pai tem que estar pronto para ouvir uma filha. Ele diz assim, poxa, eu investi uma grana, mas para mim é mais importante a tua satisfação enquanto filha, enquanto pessoa, enquanto ser humano, naquilo que você escolheu fazer da tua vida. E o Vamos reajustar a relacionamento rota. também, né? E o relacionamento, Claro. acho que aí é ter. Mas olha, Bianca, eu vejo que esse tema ele é tão maravilhoso e ele nos traz tantos insights, não só dentro dessa relação de família, dentro de uma empresa, né, da relação familiar, mas para a vida mesmo. Quem está aqui acompanhando o nosso bate-papo, que também reflita um pouquinho, se não tem dentro desse tema comunicação entre gerações, alguma coisa pendente que pode resolver melhor, não é? Que pode É isso. passar a olhar com um pouco mais de atenção e avaliar um pouco as diferenças. Aqui, claro, a Bianca ela é consultora de família e o foco dela é trabalhar dentro da governança, estabelecendo limites claros entre os familiares nos seus convívios pessoais e profissionais. Mas todos nós, independente se nós temos uma empresa familiar ou não, esse cuidado da comunicação entre gerações é fundamental, principalmente nos dias de hoje, que a vida parece tão efêmera, sempre foi, mas eu penso que depois de tudo isso que nós vivenciamos, e ainda por cima com tudo que a gente está vendo na guerra, a vida ela é muito rápida. E quem tem um pai, quem tem uma mãe, sinceramente, se dê muito bem, tanto com o teu pai quanto com a tua mãe, porque quando eles vão embora, dá umas saudades e a gente tem que conversar de longe. Isso é muito chato, não é? Então, É, essa, e não essa deixar busca de uma pendências, boa né, Cida? comunicação com certeza. E é claro, às Uhum. vezes a vida faz, né, com que as pessoas se afastem, mas sempre há tempo de buscar um jeitinho de resolver, né, de estar mais perto. Pode ser É. ao longo da vida, e isso é maravilhoso, não é? A gente Deu. teve aí 2 anos de pandemia e veio nos ensinar muita coisa, principalmente nessa relação. A gente teve que conviver muito mais dentro de casa, a gente teve que conversar muito mais com quem está ali no nosso dia a dia, né? Acho que a comunicação, ela permeia toda e qualquer relação, não só a relação entre gerações, a relação entre colegas de trabalho, entre marido e mulher, você com seu funcionário, né? Enfim, acho que você comunica o tempo inteiro. Você tem a comunicação verbal, que é o que a gente está falando aqui, você sabe, né? Que é o que a gente comunica, que a gente fala, e muitas vezes a não verbal que fala outra coisa. É a não Então, verbal que é, grita, não é? exatamente. E você ter o conhecimento sempre do que você quer falar, do que você, Sim. onde você quer estar, onde que você quer se posicionar. Cuidar da relação do seu pai. Eu mesmo, ano passado, nessa loucura que você acompanhou, eu perdi o meu pai. E não é fácil você lidar e daí você questiona toda essa hierarquia, como é que você se relacionou com essa geração, quantas dificuldades, porque eu não tive paciência. E aí você vem para essa coisa da saudade, né? E vamos conversar de outro jeito. E tá tudo bem, mas a gente está hoje num momento que tem muita ferramenta para facilitar a Sim, comunicação. Tem sim. muita forma, a gente fala em comunicação não violenta, em comunicação assertiva, mediação de conflitos, gestão de conflitos. E a Sim. comunicação, ela é isso também. Você tem que treinar a comunicação, você tem que treinar o que você quer comunicar, você se preparar, o que você está sentindo. A comunicação ela está muito ligada ao sentimento, né? Claro. Como que eu separo o sentimento que me gera incômodo ou alegria para a gente falar do fato, né? Então é Uhum. isso, é um treino dia após dia que tem que ter a intenção, tem que ter o desejo e o comprometimento em fazer diferente. Sem dúvida, e isso vai muito além só do que um sentimento
de usar a comunicação na vida profissional, que é uma das causas que eu penso assim que muita gente acaba não entendendo que não se comunica bem. Por quê? Foca só, digamos, quando pensa em comunicação, pensa na comunicação em público, a comunicação no vídeo, de uma forma muito específica e não entende que a comunicação é o todo. Não adianta a gente querer se comunicar bem, falar bonito para vender mais, para vender, sabe? Não, a vida ela é mais do que um falar bonito. É buscar realmente autenticidade, naturalidade, humanidade, que é dentro da linha do que eu trabalho e acredito 100% em todas as minhas células, que é o que faz a diferença. A gente é capaz de transformar a vida quando entende esse processo dentro de casa, conversando entre gerações, conversando pro lado com os irmãos, para cima, para baixo. E é maravilhoso isso, né? Por exemplo, eu tenho dois irmãos que são os meus melhores amigos, um amor enorme por eles. E nós três temos ao todo 6 filhos. E veja, então deu um número maior. E quando eles eram adolescentes, e por qualquer questão, assim, meio que um estremecia com o outro e tal, nós, como irmãos, decidimos uma coisa que é mais do que sagrada. Podem se quebrar, podem, mas não vem de burburinho, porque a gente não vai se meter. E isso é muito legal, né? Assim, a gente saber que isso também faz parte da comunicação. Às vezes, um fica lá chateado com isso, com aquilo. Nós passamos pelos momentos mais difíceis e tal, juntos. E isso é o que vale. Ter pessoas que você ama, que você confia, que você... Enfim, pessoas que fazem parte da tua vida é não abrir mão por chateação alguma, né? Então, É eu isso, acho que a é arte ter um se propósito dá comum bem, né? maior, né? É ter um propósito comum Aham, maior, né? Que é, nos mantém unidos enquanto família, que a gente que a gente quer manter isso lá para frente. É o propósito maior. E aí as pequenices, né? A gente mas não é resolve no fácil, né? diálogo. Não é fácil. Não, de jeito nenhum, Aham, de jeito nenhum. Você sabe que em algumas famílias você tem um totem, né? Eu trabalho com famílias empresárias, né? Então às vezes você fala, quem está segurando a caneta é que tem o direito da fala. Todos os outros precisam ouvir. Então, você tem que aham. cuidar, obviamente, para você não se tornar prolixo, ser objetivo, comunicar, e depois você passa. É dinâmica, né? Para que você consiga construir esse respeito, porque é construção, né? Você constrói junto o respeito de ouvir, saber a hora de Sim. falar, de fazer o entendimento E daquele ter o teu lugar de sentimento. fala, né? É. Fala, Ter o exatamente, fala e lugar que você escuta, né, sabe que você Cida? pode falar e que você vai ser ouvido, né? E assim como você vai ter que ouvir o outro falar também. Isso é maravilhoso. É você ouvir o que o outro tem para falar sem se magoar, entendendo que isso é É, dele. Ele não está te aham, atacando, não quer te é. ofender, ele só está falando do sentimento dele. É, com certeza. Tinha um termo que minha mãe usava que era assim, o dever de sentar-se. Aí eu odiava isso, porque era assim, quando os irmãos brigavam, a gente tinha que sentar e se resolver. Ai, que coisa mais dura. Só levantava É, desse tal, desse dever, aí quando resolvesse as pendências. Ideia boa, né? A gente não exatamente. faz muito isso, mas é bem Não faz mais, interessante. né? É. É, Tem pais que mas terminam se a briga de gente adotar irmãos, essa... pais que É, terminam brigas de irmãos falam, agora se deem um abraço, né? Como é que se aham, vincula toda sim. aquela discussão? Não, isso, o que que é o maior aqui? É a família, então. Eu entendo É, a tua dor, você entende a minha, a gente vai terminar isso com um abraço, essa discussão. com certeza. Mas olha, Branca, eu acho que você trouxe assim pontos tão legais para a gente refletir e que trabalho incrível que você faz. Imagino o quanto que deve ser reconfortante ter a tua presença numa empresa, numa família, porque na verdade você trabalha muito dentro da família, colocando os ajustes finos para que as pessoas se deem bem. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que é um nicho da própria psicologia que se abre para coisas bem específicas, mas de extremo valor e que podem transformar tanto a família como também salvar
uma empresa, não? Muito, muito, exatamente. E é gratificante você ver a família se reencontrando através do diálogo, da conversa, né, de resolvendo esses conflitos, de ter o objetivo comum enquanto família, enquanto negócio, para onde que a gente vai caminhar, fazendo os acordos, discutindo como que vai ser a nossa relação entre nós mesmo, enquanto família, e da gente com o nosso negócio, quais são as regras e colocando as regras no papel e depois todo mundo assinar e seguir isso. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, pelo trabalho, né, de cuidar e de preservar esse DNA dessa família empresária para que ela se permeie e que ela seja perene, né, conforme as gerações futuras aí. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço. Com certeza, E tá? Na obrigada a tua você, né, fala. pela oportunidade de falar aqui. Obrigada a você, É, gratidão, né? Obrigada pela imagina, muito oportunidade. bom que você venha outras vezes também aqui. Hoje a Bianca começou a live falando que era a primeira live dela, mas nem parece, né? Eu acho que ela estava enganando a gente, não é? Tem uma boa Ai, coach de comunicação. que seja a primeira de muitas. Pessoal, ela não arrasou? Ela não trouxe coisas incríveis aqui? Ah, arrasou, foi muito bom. Obrigada. Bianca, minha querida, muito obrigada, adorei a tua Um beijo, Cida. participação Obrigada. aqui. Obrigada pelo pessoal do YouTube, do Face, que estão aqui tão queridos também, participando de uma forma tão gentil nessas outras mídias. Beijos, beijos a vocês e estamos juntos amanhã. Venha na minha live também, Bianquinha querida, tá bom? Com certeza. Tchau, Um tchau, beijo. pessoal.